3, 2, 1. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Gestão e Tendências em Academia. E quem vos fala é o professor Payson. E durante esse período todo, né, vimos numa unidade os conceitos básicos, né, sobre administração e gestão, vimos as nossas teorias gerais da administração e semana passada a gente viu como é que se dá o processo aliás, nas 2 semanas anteriores, né, como se dão, né, os processos de recrutamento e seleção de pessoas, tá? E fechando essa nossa unidade hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os gratificações, né, e, aliás, incentivos, né, os programas de incentivo, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre remuneração e salário, né? Embora as pessoas confundam algumas vezes, remuneração e salário ele tem conotações diferenciadas, tá? Remuneração é um dos pilares do contrato de trabalho, né? Então, nós temos algumas diferenças básicas que a gente vai entender como é que funciona isso, ok? Até porque vocês vão precisar saber, entender e compreender como é que se dá esse processo. Afinal de contas, vocês estão se formando para serem gestores também, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos começar por remuneração, né? A remuneração, como a gente já havia falado antes, ela é um dos pilares básicos do contrato de trabalho, certo? Então, na hora que você vai fechar um contrato de trabalho, seja ele seu, seja ele para terceiro, né, para outras pessoas, a primeira coisa uma das primeiras coisas que você deve acordar junto com o empregado é a sua remuneração, né? Sua remuneração. E existem 3 tipos de remuneração, né? Nós temos a remuneração básica, né, que é o pagamento fixo recebido pelo trabalhador em forma de salário mensal ou por hora. Só um minutinho, gente, por gentileza. Pronto, deu. Então, assim, nós temos essa remuneração que a gente vai chamar de remuneração básica, né? Na qual o pagamento é um pagamento fixo recebido pelo trabalhador em forma de salário mensal ou por hora, né? Visto que a legislação recente agora, né, após a reforma trabalhista, ela pode ser, no caso, né? No caso, o indivíduo ele pode ser contratado por diversas formas de contrato de trabalho, né? E daí amplia mais a possibilidade de novos contratos, novos tipos de contrato e aumenta também as possibilidades das empresas empregarem mais as pessoas, né? Até porque, assim, a carga tributária para quem emprega é muito pesada, certo? Às vezes as pessoas, por nós termos uma Constituição meio que, vamos dizer assim, Constituição trabalhista, né? Vamos dizer assim, meio que assistencialista, mas as pessoas não têm ideia, não têm noção do quão oneroso, do tão quanto oneroso que contratar um funcionário. O Johan tá na aula hoje? Já chegou aí, Johan? Johan, perdão. Johan. Tô aqui, professor. Pronto.
Johan, hoje eu vou lhe explorar, viu? Hoje você. Ontem o Marcelo o Marcelo Evaneide foram de extrema valia na minha aula ontem de fisiologia com os meninos da fisioterapia, agradeço. E hoje é sua vez, hoje eu vou lhe explorar. Então, assim, Johan, por gentileza, você que é uma pessoa que tem mais propriedade para falar, porque você trabalha em contabilidade, fale um pouquinho aí da oneração fiscal que é para você contratar uma pessoa hoje no meio formal. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Johan. Bom, professor, a gente tem que levar em consideração várias coisas para esse quesito, né? Principalmente por conta da área. Porque, querendo ou não, tipo, a carga tributária, como eu realmente tinha falado, a carga tributária aqui no nosso país, ela é muito grande. A Constituição, ela mostra que a quantidade de tributos, né, na nossa Constituição, ela tem mais de 4.000 páginas, né? Então, é super complicado. O senhor falou aí sobre remuneração, né? E sobre bonificações, né? Isso. Eu vou dar um exemplo, porque assim, eu acho que a empresa que eu trabalho é sempre um bom exemplo, sabe? Eles têm um sistema de como é que eu posso dizer, né? De gratificação muito interessante. Incentivo, né? Isso. E ele é bem amplo, sabe? Não é só pelo que a pessoa faz, a quantidade de serviço que a pessoa presta, mas o quanto a pessoa é ativa, entende? O quanto a pessoa ela é comunicativa, eles são muito atentos a feedbacks. Tipo assim, tem muitas pessoas que têm, por exemplo, sei lá, faz 50 empresas, ou então, tipo, tem pessoas que fazem 20 e são bem mais, assim, digamos que reconhecida, entende? Uhum. Mas porque a pessoa ela é realmente mais ativa, sabe? Ela Tem consegue. todo um programa de. É uma empresa que tem todo um programa de incentivo, né? E nesses programas de incentivo, ganha a empresa, porque o funcionário trabalha de uma forma mais proativa, e ganha também o trabalhador em relação aos benefícios que são oferecidos pela empresa, né? Isso mesmo. Lá, particularmente, tem um sistema que eu acho muito interessante. Não é à toa que tipo, é a segunda melhor empresa de pequeno porte para se trabalhar aqui no Ceará. Bom, ela é a segunda melhor empresa para se trabalhar aqui no estado do Ceará. E eu acho assim, tipo, como eu falo para algumas pessoas, né, que são da mesma área também ainda, né? Às vezes o salário e a remuneração, ela não é o que mais importa, sabe? Tipo, eu vejo gente que ganha tanto dinheiro em outros escritórios, em escritórios que eu trabalhei, mas que, tipo, nossa, uma pessoa totalmente, sei lá, triste, estressada, sabe? uhum. E o escritório que eu trabalho é um escritório que ele não paga, assim, os melhores salários, sabe? Não é isso. Mas o que ele disponibiliza de benefício, de incentivo, eles têm vários projetos, projeto social, eles têm vários sorteios durante o ano inteiro, sabe? E isso motiva muito mais. É o agregado, né? É o É agregado, um, o é valor um, agregado.
é muito interessante a maneira com que eles fazem isso lá, sabe? Eu realmente acho incrível. De verdade. O pessoal lá é tudo. Que trabalhar com contabilidade é um negócio meio. Eu que o diga. Eu vi a vida toda meu pai Pois fazendo. é. E, enfim, E é, o senhor como- precisa ver como que é que a galera reage, sabe? Como é que a galera é no escritório, dentro do escritório em si, sabe? Uma galera assim, super animada e tal. tem que ser, porque senão a casa cai. Enfim, como a gente estava conversando agora há pouco, né? é, com essa nova reformulação do, da reforma, né, da reforma trabalhista que aconteceu, ampliou-se mais a possibilidade, certo, de contratação e dos tipos de contratação existentes. Outrora, né, a gente tinha uma contratação básica e era normal ter uma contratação por um salário mensal, né, por um salário mensal. Hoje também é comum você fazer contratação ou tipos de contratos, né, nas quais o indivíduo ele pode trabalhar por hora, ou pode trabalhar por produção, enfim. E isso vai ocorrer dentro de uma legislação vigente, né, e dentro de um aparato legal, tá? É comum os profissionais de educação física que trabalham em academia receberem é, por valores por hora, né? E esse valor por hora ele vai ser descontado, né, em relação a o INSS, fundo de garantia, etc. Todas as bases legais, os descontos legais, né, e sociais também, dentro de um proporcional à quantidade de hora trabalhada, né? Então, funciona mais ou menos dessa forma, tá? Então, nós temos a remuneração dentro de um, vamos dizer assim, de um olerite ou de um contra-cheque, né? Vamos dizer assim, nós temos a remuneração, podemos ver, né, a remuneração básica, né, que é o salário, que é o pagamento, né, fixo recebido pelo trabalhador, além também de incentivos salariais que podem ser ofertados pela empresa, né, conforme, de acordo aí, inclusive, que o Johan está falando aí agora há pouco. E o que são esses incentivos salariais? São programas de remuneração criados para recompensar os funcionários com bom desempenho. Por exemplo, no colégio que a minha esposa trabalha, né, o funcionário que não falta durante o mês, seja ele mais que falta eventual ou falta com atestado médico, aí já não conta, tá? E aí o indivíduo ele fica fora desse sistema. Mas as pessoas que não têm nenhuma falta durante o mês, eles têm um incentivo salarial de 10% em cima do salário, né? E isso incentiva o indivíduo a não faltar, mesmo que seja com atestado médico, certo? Mas essa falta, ela, como não é um valor, ele não vai ser, o atestado médico, você não vai ser descontado no salário, né? Como uma falta eventual, sem o atestado médico. Mas ele vai deixar de receber esse incentivo, né? Incentivo de assiduidade, tá? Existe também outros programas também, como incentivo, além da assiduidade, mas em relação a você chegar sempre no horário, né? A bater metas, tá? Por exemplo, pode ocorrer de você... Professor, Pois não? desculpa interromper um minutinho, é que tem uma colega aqui que está dizendo que não está conseguindo entrar na sua aula. Eu já mandei o link para ela, é a Lusitânia. Tem como você convidá-la para entrar ou não precisa? Não tem, eu não sei nem
Como é que eu faço isso? Eu já Tu já mandei o mandou link para ela e ela disse que não está conseguindo entrar. ela peça para ela sair de todos os aplicativos que ela Já tem. pedi também. Ela já fez isso, será? Vou tentar mais uma vez. Porque enquanto ela estiver logada, eu acho que ela não vai conseguir. Então ela tem que sair de tudo, reiniciar o celular e tentar entrar novamente. Tá bom? Obrigado, Fernando. Então, assim, como a gente estava falando... professor. Sim, sim. Vez por outra está acontecendo isso, mas vai dar certo, se Deus quiser. Então, assim, existem alguns programas de incentivos salariais, como a gente já havia falado, né? E em relação à assiduidade, em relação a horário, em relação a meta também. Existem algumas academias de Fortaleza que trabalham um incentivo salarial em cima de fidelidade do cliente na academia. A gente sabe que tem muitos clientes em academia que fazem as suas matrículas, mas no outro mês eles desistem, sei lá, por N motivos, né? E daí acontece um programa, né? Temos um programa de fidelização do cliente, mas também o professor ele ganha em cima daquela quantidade de alunos que ele tem, que ele presta o serviço. Assim. Eu vi agora há pouco alguém que já está trabalhando em academia? Tem alguém aqui do grupo que já trabalha efetivamente? Acho que a Bárbara, né? Eu sei da Bárbara. É porque toda vida eu dou exemplo da Bárbara. A menina também está trabalhando, a Marília. Não sei se ela ainda está, mas ela me disse que estava. Né? Marília, você está na aula, Flor? Oi, tô aqui. Oi, Marília. Tudo bom, linda? Oi, professor. Boa noite. Meu amor, você ainda está lá na sua academia, trabalhando? No momento eu tô aqui trabalhando. Graças a Deus que você está trabalhando. Meu amor, deixa eu perguntar uma coisa. Primeiro, como é o nome da academia, hein? Eu tô trabalhando num box aqui que fica na Avenida João Pessoa, chamado Radiação. Massa, legal. Vamos fazer essas propagandas. Marília, deixa eu te perguntar uma coisa. Aí no seu trabalho, certo? Você recebe a sua remuneração básica, lógico. Você recebe seu salário, né? Mas você tem algum tipo de gratificação em cima dessa sua remuneração? Tenho sim. Aqui a gente trabalha também com venda de produtos da academia, que são personalizados. Aí a gente, se conseguir fazer uma venda, a gente ganha um percentual em cima. A gente tem descontos aqui em relação a mensalidades para a gente ou para familiares também. Legal, muito bom. Então, assim, vocês estão vendo, turma, que existem várias formas de você ter incentivos salariais, e isso vai dar um plus, né, extra no teu salário, né? Eu não sei, Marília, incentivo, né? Exatamente, é um incentivo salarial. Então, assim, eu não sei, Marília, o quanto isso tem impacto em cima da sua remuneração básica, certo? Mas tem muita gente que batalha e tem um upgrade muito grande em cima do salário, em cima desses incentivos salariais. Pois é, professor. Oi? Não, eu ia perguntar a Fernanda. Fernanda, tu ainda estás trabalhando com representação, né? De medicamentos. Como é que funcionam os incentivos salariais em cima disso, Fernanda? Tu tem ideia? Como é que vai? Tem as premiações, tem ajuda no combustível, tem a alimentação e o salário. Uhum. Aí, se você bater, tem metas de 90, 95 e 100, tem laboratório que é até 120. Aí você tem aquele período, durante 30 dias, para cumprir. Às vezes depende da premiação e do laboratório a cada 3 meses. Às vezes é individual, às vezes é pela equipe. Por exemplo, eu tenho
um gerente que ele é Nordeste, ele só atende a região do meu estado, aliás, do Nordeste, 4 estados. Mas tem gerente que é regional, tem o distrital, tem porque, assim, tem o gerente e tem o supervisor. Depende do laboratório, tem as hierarquias. Aí tem premiações que são rateadas entre a equipe. Aí, por exemplo, eu consigo uma porcentagem X, o fulano Y, aí a dele é um pouco maior, menor, aí acaba sendo diferenciado. Tipo assim, você bate num mês e recebe daqui a 3 meses, porque não é contado como salário, é uma premiação. Exatamente. É o que eu vou dizer agora, que eu já ia acabar de falar. Então, gente, isso, às vezes, infelizmente, muita gente traz isso para dentro traz isso para dentro do seu contra-cheque, mas já usa isso como uma base salarial, né? E não é. Nós temos a remuneração básica, que é esse fixo que é recebido, mas isso que acontece sobre essas gratificações, né, por meta batida, ou por produto vendido, né, ou por retenção. Tem a premiação, no meu caso, por receituário, tem a premiação por compra no distribuidor, tem a premiação por médico, varia muito. Cada laboratório tem a sua política. Então, assim, isso é muito bom. Isso é muito bom porque você acaba, como a gente estava falando antes, agora eu estava falando agora há pouco com a Marília, acaba dando um plus no seu contra-cheque. Mas aí o que acontece? Lembrando, você tem sempre que lembrar que isso não é o seu salário. Isso é um incentivo salarial, tá? Por quê? Porque às vezes tem muita gente que incorpora isso no salário e no dia que não recebe, aí sofre, certo? Aí sofre bastante, tá? Existem outras coisas também que são agregadas, né, à remuneração que você recebe na empresa, que são oferecidos de formas variadas, tipo férias, plano de saúde, seguro de vida, auxílio disso, auxílio daquilo. Por exemplo, isso que a Fernanda recebe, né? Que é um auxílio combustível, o deslocamento dela na cidade em relação ao deslocamento entre os laboratórios. Isso é o que a gente chama de remuneração indireta. Ela recebe um dinheiro, mas aquele dinheiro não é o salário dela. E também não é um incentivo. Aquilo ali é um extra que ela recebe para poder prestar o serviço que ela executa, tá? Então... É um plus. A gente conta como um plus. Isso, né? Mas isso não entra no seu orçamento salarial. Porque na medida que você bota isso aí no seu orçamento, já vai diminuir, por exemplo, a sua remuneração. Porque você vai acabar gastando. Né? E você vai ter que gastar esse dinheiro. Né? Então, outra coisa também que contem sempre isso como a parte. Né? Isso, outra coisa que as empresas têm, essas grandes empresas, não só laboratório, mas caixa econômica, tem participação nos lucros no final do ano. Sim. O funcionário recebe uma porcentagem. Existe também, Fernanda, existem academias também que tem participação de lucros também, né? Algumas academias de Fortaleza, elas também participam disso aí. E aí você tem o professor na tua academia como se fosse um sócio da academia também, né? Jonelton, tu quer falar, querido? Pois não, boa noite. Opa, boa noite, pessoal. Professor, no caso aí dos restaurantes, os grandes restaurantes, né, ou até um restaurante pequeno mesmo, no caso dos garçons, a gorjeta também se encaixa, né? Isso, exatamente. Assim, algumas pessoas que trabalham com vendas também, tipo assim, Casa Pio, sei lá, essas lojas de shopping, que as pessoas têm o salário, mas têm as comissões também, né? Então, essa comissão ela é um upgrade que dá no salário para poder você contemplar, né? E até mesmo entrar literalmente como um incentivo salarial, né? Cosmo, tu ia falar, querido? Boa noite, Teis, tudo bem? Boa noite, querido, graças a Deus. Boa noite a todos aí também.
Só reforçando aqui também na história, se o Dedê até estiver nos ouvindo, ele pode até complementar, porque eu já saí da empresa, mas a empresa que a gente trabalhou, que o Dedê trabalha, né, que eu trabalhei, e os incentivos também que a gente tinha na empresa. A gente tinha a categoria que trabalhava horista e a categoria mensalista. E cada um tem os seus benefícios. Então, a gente tinha plano de saúde, a gente tem a refeição dentro da própria empresa, a gente tem o transporte para vir deixar e buscar. Então, tudo isso aí, às vezes o pessoal não entende que isso aí é valor agregado ao salário. Sim, Porque sim. o desconto era muito pouco. Se você tiver uma ideia, o transporte é R$1. R$1 de transporte descontado no seu salário. Então, a gente tinha esse benefício. Ela te dá desconto em faculdades. Dependendo da faculdade que você vai fazer, ela lhe dá desconto. A empresa lhe dava esse desconto. Eu fui coordenador. Até na academia dá desconto, né? Também, Darjan? Ou Cosmo, desculpa. Com certeza, com certeza. Então, assim, eu trabalhei como coordenador, trabalhei como coordenador de esportes numa faculdade aqui de Fortaleza, né? Que na época era a FANOF, e hoje é a Unifanof, e que o nosso coordenador acadêmico, né? Ele fazia também esse incentivo também de formação bilateral, até porque eu também já era professor de educação física na época, e eu perguntei para ele, né, sobre uma possibilidade de desconto, que eu queria fazer o curso de fisioterapia, e eu ganhei uma bolsa de 100%, né, na época, eu ganhei uma bolsa de 100% para fazer o curso. E cursei lá até enquanto eu era funcionário, né? Depois eu fui funcionário logo. Pois não. Aí, complementando, né? Aí a gente tem também o PPR, que é o Programa de Participação dos Resultados, e também lá a pessoa que não tem a formação completa de ensino, de estudo, lá você completa o seu primeiro certificado dentro da empresa. Massa. Muito bom. Tudo isso. Muito bom mesmo. Roberto, queria falar, guerreiro? Sim, professor. Complementando aí o que o Cosmo está falando, também trabalhei numa empresa que o incentivo era grande, certo? Era não, né? Eu saí, mas a empresa continua. O funcionário que tem 2 anos de empresa, a empresa faz uma reforma geral na casa desse cidadão, de tudo, inclusive os móveis, entendeu? E se a esposa é grávida, ela ganha todo o enxoval da criança. Isso é muito bom. Acho que eu quero ir para lá também. Não é? Não, mas é verdade, professor. Além que o funcionário ainda tem aquele funcionário do mês, né? Então, é assim, é uma empresa que puxa do funcionário no sentido de trabalho, mas que também dá esse retorno para ele, entendeu? Mas aí é exatamente. Você tem os bônus, mas a empresa também vai querer uma contrapartida em relação a isso, né? Que é a sua assiduidade, a sua pontualidade, enfim, são espécies de contratos bilaterais existentes, né? Dedê, tu ia levantar a mãozinha aí e desistiu, mas eu vi. Pois não, meu querido? Era só para complementar o que o Cosmo tinha falado aí sobre a empresa lá que ele trabalhou e que eu trabalho. Ele falou sobre o PPR, né? Que é o que a gente tem, que no caso aqui está em incentivos salariais, né? Todo ano a empresa tem um lucro e aí acima daquilo que ela ganha, ela divide com os funcionários, né? E tem também, o que ele falou aí, de plano de saúde, férias, seguro de vida, essas coisas. Tem gente que eu conheço lá que, tipo assim, quis sair de lá porque viu que em outra empresa ganhava tanto, a mais. Mas quando foi ver, o cara não tinha o transporte, ele tinha que ir por conta própria, o cara não tinha plano de saúde, tinha que pagar por fora, por conta dele, entendeu? E aí, no caso, isso que ele ganhava a mais, acabava que ficava era até menos. Ele veio pagar tudo isso por fora, entendeu? Você tem que ver isso aí. Então, assim, vejam bem o que significa essa questão de remuneração, tá? Então, entendam bem. O que é a remuneração? Remuneração básica é aquele pagamento que é recebido de forma de salário, tá? Entendam isso.
O que é um incentivo salarial, certo? São planos de uma valorização mediante uma meta cumprida, mediante algo que seja participativo tanto para você como para a sua empresa. E existe também essa remuneração indireta, tá? Que são os planos de saúde, seguro de vida, e esses programas que são agregados à remuneração básica. Então, nós temos 3 tipos de remuneração, tá? E essa remuneração básica, os incentivos salariais e essa remuneração indireta. Como o Dedê falou agora há pouco. Na hora quando você começa a pagar transporte, começa a pagar plano de saúde, etc., você tira do bolso para pagar isso, tá? Isso é o que você recebe, né, no caso disso, é uma remuneração indireta. Ficou claro, gente, essa parte? Show. Massa, beleza. Contado uma porcentagem, Eu não estou escutando, Vaneide, o áudio. Tá ouvindo? Tu parece assim que tá trancada dentro de uma sala, aquelas salas acústicas. Eu tô dentro do meu quarto. Então, adivinhei. Tá ouvindo agora? Agora melhorou. Não, tô dizendo assim, os planos de saúde, pelo menos das empresas que eu trabalhei, era descontado em folha uma porcentagem, sim, do meu bolso. Sim, mas assim, se você for realmente pagar o valor que seria do seu plano, realmente é só uma dedução mínima que acontece, entendeu? Entendi. Enfim, e daí vamos lá. Existe uma diferença entre a remuneração e o salário, tá? O que é essa remuneração? A remuneração foi... Silvano. Só um minuto, gente, só um minuto. Pronto, gente. Perdão aí pela saída. Pois não, Silvano, pode falar. Teixe, boa noite. Boa. Trabalhei numa empresa no Rio de Janeiro que, no meu modo de ver, de todas as que eu trabalhei, essa foi a melhor. Tinha a meta do mês, tinha um funcionário do mês, e a gente ganhava, por exemplo, se o funcionário batesse a meta e ele fosse o funcionário do mês, ele tinha 2 remunerações extra, certo? Fora isso, tinha cesta básica, plano de saúde, plano odontológico, plano funeral e o seguro de vida. Vamos destrinchar isso aí para a gente poder entender. Ele tem o salário dele, esse salário extra que ele tinha é uma gratificação, tá? No caso, é um incentivo salarial, e todos esses, vamos dizer assim, esses penduricalhos, como plano de saúde, plano funerário, etc., tá? É o que a gente vai chamar de remuneração indireta. Ok? Ô Teyson. Só para a gente ilustrar. Pois não? Mas esse plano de saúde, ou esse plano funeral, não era um plano comum, no meu modo de ver. Por exemplo, se caso a gente morresse no Rio de Janeiro, o traslado incluía no plano também, entendeu? Entendi. Não, mas eu estou querendo só dizer o seguinte, Silvano. Eu estou só destrinchando a remuneração no que a gente viu no slide anterior. Entendi. Entendeu? Então, assim, dentro do que você falou nessa empresa, você tinha a sua remuneração,
normal. Se chegasse a bater sua meta lá, você tinha uma remuneração extra, que é o que a gente vai chamar de incentivo salarial, e tinha os agregados também, plano de saúde, seguro de vida, plano funerário, etc., que é a remuneração indireta. Entendeu? Eu quero que vocês ilustrem isso aí. Vamos para frente, tá? Isso que a gente acabou de falar agora, tudo isso é a remuneração, tá? Remuneração. E o que é a remuneração? A remuneração é o salário que você percebe durante o mês, tá? Mais uma gratificação. E essa gratificação, ela é proveniente de outras fontes, tá? Seja ela da própria empresa, seja ela de outros, certo? E o que é o salário? O salário é a contraprestação, certo? Do serviço prestado pela empresa, tá? Então, assim, de acordo com o que a Venata, em 2004, o salário é a contraprestação do trabalho de uma pessoa na organização. Normalmente, você vai receber isso em forma de dinheiro, né? Porque nós vivemos num mundo capitalista, certo? Então, você recebe o seu valor, né? Trabalhado, tá? Em forma de dinheiro, certo? Enfim, esse salário, ele é acordado dentro de um contrato de trabalho. E o que é esse contrato de trabalho? Tá? O contrato de trabalho, ele é, na verdade, um feixe, né? É um acordo formal, vamos dizer assim, e lá vai estar explícito todos os direitos e todos os deveres das duas partes, tanto do empregador quanto do empregado, tá? Então, tudo que está no seu contrato de trabalho deve ser acordado por ambas as partes. E um dos itens que existe no seu contrato de trabalho é o valor que você recebe do seu salário, tá? Normalmente, para quem trabalha com carteira assinada, está lá o valor, né, o seu valor base, o seu salário base que você recebe lá no seu serviço, tá? No seu contra-cheque, você vê lá, aí tem lá, salário base, tanto, certo? E o que entra por exemplo, de dinheiro que a gente recebe dos meninos, chega, Jesus. Abonos. O abono por creche, auxílio creche, salário família, salário família, né? Salário família que você recebe, aquilo é uma gratificação, tá? Abono disso, tudo isso é gratificação. O que você tem de seguro, o que você tem de certo é o seu salário base. Por quê? Porque gratificação não incorpora no salário, tá? Nós, como funcionário público na Prefeitura Municipal de Fortaleza, nós recebemos o nosso salário base e nós recebemos algumas gratificações, tá? E aí eu fico tem uns professores que dizem, a gratificação devia ser, não sei o que e tal. E eu digo sempre que a gratificação, enquanto existe, né, pelo menos legalmente, enquanto existe, ela, na verdade, ela deveria ser incorporada no nosso salário, tá? Por que isso, Teis? Porque a gratificação, na hora que a empresa mudar a filosofia dela, se ela quiser acabar, ela acaba. Ela não é obrigada a te dar. Ela não é obrigada, por exemplo, como essa empresa do Silvano, a dar um plano funerário. Como nessa empresa aí da Vaneide, ela não é obrigada a te dar um plano de saúde. Se ela quiser descontar, ela desconta, tá? Mas, enfim, isso aí fica a critério da empresa, tá? Então, isso é uma gratificação, que ela entra também no aspecto da remuneração. Então, assim, o salário, né, do indivíduo, ele tem algumas características, certo? Ele tem algumas características. Primeiro, ele tem um caráter que a gente vai chamar de forfetário. Que diabo é esse negócio de forfetário?
É porque, assim, o salário, ele é definido previamente. E ele não pode ser reduzido em face de impossibilidade, por exemplo, do pagamento da empresa. Né? Por exemplo, supondo que eu vá abrir uma academia, né? Vou abrir uma academia e eu vou chamar, deixa eu ver na minha ordem aqui. E aí eu vou chamar, abro o processo, vou chamar não, né? Eu não vou chamar. Eu vou recrutar as pessoas, tá? Pela ordem. Vou recrutar as pessoas, aí vamos dizer que a Amanda, Ana Beatriz, o Anderson, a Milena, Raquel e a Ariane, elas entram no processo de recrutamento. E dentro do recrutamento, né, aí eu vou fazer a seleção dessas pessoas. E dentro do processo de seleção, aí eu coloco à disposição. Assim, ó, o salário daqui da minha academia vai ser de R$ 1.500, mais incentivo por retenção de cliente, incentivo por participação, por participação não, foi mal, por assiduidade, incentivo por pontualidade, incentivo por isso, 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 aquilo. Pronto. Agregado, vamos dizer que demos R$ 3.000, tá? Enfim, cabe ao contratado, ou ao possível contratado, aceitar ou não, né? Cabe ele aceitar ou não. Então, enfim, tudo isso tem que ser colocado e definido previamente, antes de acontecer a contratação, tá? O salário também, ele tem um caráter alimentício. O que quer dizer isso, esse caráter alimentício? Perdão, antes de falar do caráter alimentício. E, enfim, supondo, e aí você aceita, e aí vamos para frente, né? E aí você vai ser contratado. Supondo que aconteceu a pandemia, o meu não tinha, como era uma academia nova, não tinha um capital de giro, né, um fluxo de caixa, e aí eu tive dificuldade de dar continuidade à minha empresa, certo? E aí chego para você e digo assim, ó, gente, em vez de 1.500, vou pagar vocês aqui 750, porque isso não pode acontecer. O que possivelmente pode acontecer? Um acordo entre as partes, tá? Johan tá aí, Johan? Estou aqui, professor. Pronto. Johan, tu me corrige, tá? Porque eu ainda eu faz tempo que eu não trabalho com esse negócio aliás, que eu não vivo mais nessa contabilidade, e daí eu não sei como é que funcionam mais essas coisas agora, tá? Por conta dessa nova legislação. Então, o que estou falando é o seguinte, supondo que eu tenho um salário de R$ 1.500, que eu contratei um funcionário, e dentro do processo da pandemia, eu entrei em contato com ele e disse assim, cara, é o seguinte, o negócio está mal e eu não vou te pagar os 1.500 de base, eu vou te pagar 750. Pelo caráter do salário e pelo tipo de contrato que eu tive com esse indivíduo, o que acontece? Eu não posso reduzir o seu salário base. O que eu posso fazer? Eu posso entrar em acordo com você, vou lhe demitir, e daí eu posso celebrar um novo contrato, tá? Com o valor mais baixo. É assim mesmo, Johan? É basicamente isso, Teyson. Ou então, pode acontecer o seguinte, muitas vezes... Porque o salário base do lado do contratado, seja do contrato, né, escrito ou do contrato na carteira, ele não pode ser reduzido, não é isso? Não pode. O que pode fazer? Ele pode demitir, né, e contratar novamente. Uhum. Só que aí, geralmente, como é que isso acontece? Geralmente, nas empresas, o que é muito comum
quando você entra, né? Quando você é contratado, muitas vezes existe um nível, entendeu? Sim. Por exemplo, analista fiscal 1, analista fiscal 2, né? Ah, entendi. Analista De acordo com o fiscal plano de carreiras do indivíduo. 3. Isso. Aí ele é contratado, né? Só que com a redução salarial, né? Mas Entendi. isso tudo legalizado, né? Claro, Porque claro. É porque quando existe plano de carreiras na empresa, por exemplo, supondo que você seja profissional de educação física nível 5 na minha academia, e de repente acontece É porque cada plano de carreiras tem um piso salarial, e dentro desse piso salarial você não pode ganhar menos do que o piso. Pois é, porque se, tipo assim, se o contratante fizesse algum tipo de processo desse, né, sem demitir e só reduzisse o salário, existiria um processo muito grande, entendeu? Exato, até porque, assim, por esse caráter que a gente fala de caráter fofertário, FO de foca, tá? Fofertário. Isso é um caráter que ele não permite que você reduza, né, o salário do empregado, mesmo em face a uma impossibilidade do pagamento da empresa, tá? O salário ele tem que ser honrado, até porque ele também tem um caráter alimentar, certo? E o que expressa... Só um minutinho, tá, Roberto? E aí, o que expressa esse caráter alimentar? Esse caráter alimentar, ele diz que o salário do indivíduo, ele é a fonte de subsistência dele, certo? Irredutível, certo? E ele não pode ser penhorável, a não ser que que o indivíduo ganhe mais do que 50 salários mínimos, tá? Ele não pode ser penhorado, tipo, eu tenho uma dívida ativa com a União, tá? Ou então eu tenho uma dívida ativa com o Estado ou com o município, e daí eu vou suspender o pagamento do indivíduo até que ele faça o pagamento. Isso não pode acontecer. Não pode tá? Não pode acontecer. Por quê? Porque você subentende o salário do indivíduo aquele caráter alimentar. É tanto que às vezes você vai no banco para fazer um empréstimo e o empréstimo ele só abre uma margem até 30% do seu salário. Por que isso? Porque ele subentende que você pode viver perfeitamente com 70% do seu salário, tá? Em detrimento daqueles 30% que vai ficar, vamos dizer assim, consignado aquele empréstimo. Então, é assim que funciona esse caráter alimentar. Roberto, tu vai falar? Rapidinho, quando o senhor falou do... Só um minutinho, Roberto, o Johan tá falando aqui. Pois não, Ok. Johan. Quando o senhor falou da redução, né, do salário, aconteceu com uma moça que trabalhou comigo, sabe? Eu trabalhei no escritório que essa mulher trabalhou por 7 anos lá. Ela, tipo, teve várias gratificações e vários aumentos, né, durante todo esse período. E, de repente, o escritório entrou numa crise. Tipo, eles tinham mais de 120 funcionários, começaram a demitir uma galera. Aí, para não ter que perder ela, aí ele fez isso. Depois de 7 anos, ele demitiu e contratou ela com um cargo, um salário mais baixo. É uma outra característica, Johan, do salário, certo? Ele tem uma característica também privilegiada. Ou seja, em caso de falência, né, da empresa, os créditos trabalhistas, eles gozam de preferência. Por exemplo, eu estou... só um minuto, tá, Roberto? Por favor. Então, assim, se eu declarar a minha concordata, a minha falência, tá? As pessoas que trabalham comigo,
é o primeiro lugar, certo? Em primeiro lugar é o salário dessas pessoas. Professor, foi a Casa Pio que fez isso, mas não pagou, né, o povo na época. Pois é, e aí ela requer... Casa Pio não, desculpa, aquela de loja de imóveis, desculpa ter interrompido. É a Paraíso, não? Não, é um daqui que ele foi Rabelo. presidente, né? Isso. Ah, é Rabelo, do que já foi presidente do Mais Querido. Então, assim, o que acontece? E aí ele sofre processo trabalhista até hoje, porque ele não deve ter pago. E aí o que acontece? A justiça vai lá, penhora todos os bens daquele indivíduo, né, como pessoa jurídica, tá? E às vezes até mesmo como pessoa física, vai a leilão, né, para poder leiloar e fazer o pagamento das dívidas trabalhistas que aquela empresa ela deve ao indivíduo. Ou então, ela pode, se entrar em acordo, pode pegar parte do material, né, da empresa e pagar o indivíduo com o produto da própria empresa. Entendeu? Às vezes pode acontecer isso. Eu vi algumas vezes acontecendo isso nos acordos judiciais aí ao longo da vida. Roberto, Jonel, só um minutinho, deixa só o Roberto falar, que ele queria falar da agora e não conseguiu. Professor, só para tirar uma dúvida aqui com o senhor, certo? Ver se até o Iorra também pode me tirar essa dúvida. Tem empresa que paga o teu salário, né? Te dá o contra-cheque e aquelas horas extras, vamos dizer assim, alguns benefícios vai para dentro do contra-cheque junto. O que isso pode acarretar de bom para a empresa e para o funcionário? Roberto, deixa eu só daqui a pouco responder essa tua pergunta, porque a gente vai falar sobre as parcelas integrantes do salário. Tá? Entendi. Pois não. Me diz pega no gancho do que tu falou anteriormente. Deixa só um minutinho, Marcelo, por favor. Deixa só o Jonel fazer a pergunta dele, que ele tinha levantado a mãozinha ali. Fazia tempo, rapaz. Fala, Jonel. Peraí que já tu fala, Marcelo. Na hora. Assim, professor, eu trabalhei na Tomás Pompeu, uma fábrica em frente àquela maternidade César Caos, na Imperador. Sei. E então a empresa ela abriu falência, né? Ela considerou a falência e tudo. E a gente trabalhava com tecido, né? Eu acho que o senhor conhece a Tomás Pompeu. E então a gente não recebeu nada, né, da empresa. E a empresa disse que ia dar para a gente em material, ou seja, o tecido que eles forneciam e tudo, e eles não forneceram esse tecido para a gente, eles não deram. E a gente entrou na justiça e a gente acabou perdendo, sabe, assim, pronto, até hoje a gente nunca recebeu nada, nem material. Procuraram ele pela questão dos bens, não tinha mais nenhum bem em nome dele e tudo, e a gente perdeu tudo. É uma questão aí exclusivamente jurídica, né? Enfim, é triste. Mas vamos lá. Marcelão! Pois não, pronto, Teis. Tomando gancho aqui do que o nosso amigo Jonelto falou, se de alguma forma o dono da empresa decretar falência e não tiver nenhum dos bens que ele possui em nome dele, cara, aí fica meio complicado, né? É um negócio que vou dizer. Eu só não vou dizer o que ele merece, porque a nossa aula está sendo gravada. Porque tu sabe que existe empresários que fazem isso, né? Existe demais, certo? Isso aí é crime, cara. Enfim, aí sai um pouco da esfera trabalhista e entra na esfera criminal, entendeu? Porque pode ocorrer, inclusive, jurídica, né? Porque pode incorrer, inclusive, em crime de estelionato administrativo, alguma coisa desse tipo, entendeu? Porque nem o tecido porque você pode entrar em requerer essas coisas, mas enfim, é um negócio que é triste, mas infelizmente às vezes acontece, né? Foi bem. Valeu. Então assim, dentro dessas características, né, que a gente falou sobre o salário, por isso que o salário ele é uma coisa que ele é intangível ao empregador,
certo? Ou seja, o empregador ele só tem direito realmente de pagar. Então, é vedado você efetuar qualquer tipo de desconto, né, sobre o contrato de trabalho do indivíduo, exceto se, supondo que o Tiago está aqui, né, é o meu funcionário lá na minha empresa, e aí ele chega até o departamento financeiro e pede um adiantamento de salário. Lógico que se ele recebe esse adiantamento, né, quando quando ele for receber o dinheiro dele, esse dinheiro vai ser descontado, né? Ou se ele causa algum dano à empresa, né? E entre as partes fica acordado que realmente ele foi o causador do dano e ele vai pagar por isso, lógico que a empresa e o indivíduo vão entrar em acordo e isso vai ser deduzido do salário dele. Somente nessas duas situações pode ocorrer dedução no salário base do indivíduo, ok? E aí, esse salário, gente, ele existe em algumas partes integrantes, tá? Existe o salário fixo, né, que é o salário base, certo? E existe algumas gratificações legais. Que gratificações legais são essas? Por exemplo, um 13º é uma gratificação legal, tá? E como é que, inclusive, está tendo até uma certa polêmica esse ano sobre o 13º salário, né? Já fiquem atentos a isso, porque, assim, o 13º uma gratificação legal paga pela empresa mediante a média dos últimos 12 meses percebidos por você pela empresa, né? Só que aí o que acontece? Muitas empresas entraram em acordo com o Ministério do Trabalho, né? Se eu não me engano, enfim. E aí entraram no Ministério da Economia, se eu não me engano. E aí as empresas elas pagaram menos aos funcionários e o governo federal complementou essa renda, tá? E aí acabou a complementação do governo, só que nesse período a empresa só pagou até, se eu não me engano, 30% do salário. E aí, como é que fica? Né? É uma situação muito delicada. Ô, Johan, tu tá sabendo de alguma coisa a respeito disso, Johan? Professor, não, ó. Porque existem empresas que fizeram acordos, né, com o governo Sim, federal. eu estou. Pronto. Até dezembro. Professor, Tem empresas que estão pagando caso só 75% do salário. Só um minuto, Janel. Só um minuto. Como é Tem empresas que, desde o início da pandemia, eu falo pela minha, né? Passamos um período recebendo 50%, e a partir do momento que nós voltamos a campo, reduziu a jornada de trabalho e o salário não é 100%, ele é 75%. E algumas empresas não vão pagar o 13º salário integral porque é baseado nesse acordo, vai ser dentro do proporcional. Entendi. Então fica complicado. Janel, tu ia falar, querida, agora? No caso dessa suspensão aí, contratual, a empresa ficou pagando os 30, né, e o governo ficou pagando 70. Só que o nosso 13º, ele foi parcelado. Existiu um parcelamento no nosso 13º. Até um pouco, assim, eu não sei se é legal, mas até um pouco abusivo, porque antes era 3 vezes, aí agora eles aumentaram para 4 vezes. Na verdade, né, nunca foi podido fazer isso de 3 ou 4 vezes. O máximo que poderia acontecer eram de 2 vezes, sendo que a segunda parcela sendo paga até, no máximo, o dia 20 de dezembro, né? Isso é um direito da legislação. Claro que nesse meio, esse ano, que é um ano totalmente atípico para tudo, né? As empresas elas têm algumas, vamos dizer assim, algumas prerrogativas, né? Que elas podem entrar nessas prerrogativas, entendeu? É isso. Entendi. Na empresa. É isso.
Pois não, Na empresa Thiago. que eu trabalho, ela disponibilizou um aplicativo para os funcionários para a gente ver essa questão de décimo, de férias, de atestado, tudo que você quiser resolver, até colocar um atestado, você vê no aplicativo, tudo pelo aplicativo. Aí eu vi essa semana que o décimo da gente vai ser pago em novembro até o dia 20 e dezembro, a segunda parte, até o dia 30. Aí, como eu vejo lá férias também, o dia que eu vou tirar férias, o mês que eu vou tirar férias, Pois é, então tudo assim, pelo aplicativo. esse ano realmente é um ano que fugiu totalmente às questões de regras trabalhistas e legislação trabalhista por conta da flexibilidade que há também em relação a esse processo da pandemia, né? Fala, Silvano. E o que você diz, Teixo, de uma empresa? Eu conversando com uma colega minha aí, ela disse que a empresa ainda não pagou as férias do ano passado. Ano passado, a pandemia, o Covid-19, mas estourou em março, né? Ano passado é um negócio que é diferente. Né? Mas, enfim, gente, a gente está conversando aqui, uma conversa bem interessante, certo? A respeito de todo esse, vamos dizer assim, esses problemas, essas coisas, essa certa burocracia que nós temos em relação a salários, em relação a descontos, essas coisas, mas entendam, isso faz parte, tá? Isso faz parte porque quando vocês estiverem gerenciando ou gerindo, né, melhor dizendo, e administrando o empreendimento de vocês, vocês vão ter essas dorezinhas de cabeça também, tá? Então, vocês vão ter essas dores de cabeça e não só mesmo ficar aqui de bate-papo, mas vocês vão ter que resolver, né? Mas, enfim, vamos para frente, né? Para a gente fechar aqui a nossa aula de hoje, né? Um assunto bom, rapaz. Passa rápido o tempo, já são 8h15. E para a gente dar uma acelerada um pouquinho mais, existem, de acordo com o que a Venato, né? Existem 3 por mês, até às 9 horas. Mas é o compromisso que as pessoas têm, né? Também. Por mim, eu ficava até 2 horas da manhã. Mas, enfim, tem que respeitar também o compromisso que as pessoas têm, né? O agendamento das pessoas, né? Ô, Teixo, Oi. eu tô saindo aí que eu tenho uma bebê aqui para me dar um remédio, viu? Tá vendo como é que funcionam as coisas? Fica tranquilo. Vai cuidar da mãezona, dá um cheiro nela. Então, assim, sabe, existem 3 tipos de salário, né? Como que a Venato fala. Existe o trabalho por unidade de tempo, né? Que é pago de acordo com o tempo que as pessoas ficam à disposição das empresas, que pode ser calculada por hora, por semana, por quinzena, né? Enfim, por hora você é conhecido como horista, ou por dia, né? Os diaristas, os trabalhadores por quinzena, os trabalhadores mensalistas, etc. O salário ele pode ser também por resultado, né? Refere-se ao funcionário que produziu, que pode ser pago de forma de incentivos ou prêmios, como a gente já viu aqui ao longo desse nosso discurso, tá? E o salário por tarefa, que é a união dos tipos anteriores, ou seja, pessoas que cumprem uma jornada de trabalho e ao mesmo tempo em que o salário é determinado pelo que foi produzido. Por exemplo, o que a Fernanda acabou de falar agora há pouco aí sobre o trabalho dela, né? Que recebe o salário, mas recebe também um plus, né, a mais por conta da participação dos resultados, etc. Tá? Dentro desses programas de incentivo, né, é o sistema de recompensas mais adotado pelas empresas, que é o sistema financeiro. Tá? Esse sistema deve ser um instrumento para dar reforço positivo ao funcionário em razão de algo positivo que ele tenha feito, né? Lógico. Então, se ele fez se ele teve um rendimento positivo dentro da empresa, esse feedback positivo da empresa não é tapinha nas costas, não é colocar a foto dele, funcionário do mês,
Claro que isso também valoriza, né? Mas entre uma foto e um dinheiro a mais no contra-cheque, acredito eu que todo mundo vai querer a segunda opção, né? Existem dentro desses programas de recompensas, né? Como que a Venato fala, esses programas de recompensa, recompensas relacionadas ao objetivo, né, da realização da empresa, ou seja, como já foi falado aqui anteriormente, existem processos motivadores que podem dar até participação nos lucros, tá? Recompensas vinculadas ao tempo de serviço do funcionário. Tá? Por exemplo, agora há pouco a Fernanda falou, por exemplo, como na Caixa Econômica, que os funcionários recebem também como participação. Tá? Por exemplo, na Prefeitura Municipal de Fortaleza, o funcionário, a cada 5 anos trabalhados, né, ele recebe um incentivo, né, uma recompensa, na verdade, chamado de licença prêmio, né? Embora o prefeito não esteja pagando, mas e essa licença prêmio ela pode ser convertida tanto em uma pecúnia, que é o valor de 3 meses de salário, né, sendo pagos em 3 parcelas, logicamente, e aí durante 3 meses você recebe em dobro, né, recebe o seu valor recebido normalmente, mais vamos dizer, o salário dobrado, né, referente a 3 meses, ou recebe 3 meses de licença, né, remunerada, tá? Isso é o tipo de recompensa vinculada ao tempo de serviço, certo? Existem recompensas também relacionadas ao desempenho, né? E daí você trabalha durante um determinado período e você realmente teve um desempenho bacana naquele período e você recebe essa recompensa por isso. E você recebe também recompensa relacionada a resultados departamentais ou divisionais ou mesmo sendo globais. Como que a Fernanda falou agora aí há pouco, uma remuneração tipo um percentual que não é dado individualmente aos funcionários, mas aos setores, ou à empresa, ou então ao grupo, né, por determinadas metas batidas. Ok? Acredito que tenha sido bem claro a nossa aula de hoje. Dúvidas? Dúvidas ou depoimentos? Ok, professor, tá entendido da minha parte. Tudo claro aí, gente? Ok, tudo claro. Massa. Como eu estava falando, gente, é importante a gente frisar esse assunto e ter aulas também sobre esse assunto, porque daqui a um tempo, um futuro bem próximo, vocês vão estar organizando as empresas de vocês, né? Então, é importante que vocês já entrem cientes, né? Cientes da lida que é gerenciar ou administrar uma empresa, tá? Seja ela uma empresa de pequeno porte, ou seja ela uma microempresa, ou seja ela uma empresa de médio ou grande porte. Ok? Podemos ficar por aqui? Ok. Positivo. Show. A Meriane está falando aqui que qualquer coisa contrata um contador. Daí o Johan tá aí. Ok, gente? Ok, Teis. Bom final de semana, cara. Até Um a próxima abraço. aula. Se Deus quiser, Marcelo. Tudo de Que bom Deus nos para todos. E abençoe. por hoje, amém. E por hoje a gente fica por aqui, tá bom? Um Show. forte abraço Valeu. a todos e Deus abençoe a nossa vida. Agora que a gravação foi parada, certo? Como eu estava falando